Versículo 1 diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázeros. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Só que aí, irmãos, a nossa reflexão vai ser sobre esse fato que aconteceu com a vida de Pedro, mas sobretudo, ou mais especificamente, a gente vai trilhar o nosso caminho aqui pelos versículos 9 e 10, amém? Mas antes disso eu quero convidá-lo a orar comigo. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela sua bondade. Que o Senhor venha sobre nós neste instante, nesta palavra, que não eu fale, é isso, a nossa oração é essa, Senhor, que não eu fale, mas que o Espírito Santo do Senhor fale com cada um de nós. É o Espírito do Senhor que esquadrinha o coração, é o Espírito do Senhor que leva as palavras, que transforma aquilo que é dito aqui, naquilo que verdadeiramente nós precisamos ouvir, ó Pai, e nós clamamos por Ti nesta manhã, que a misericórdia do Senhor se faça presente, que o Senhor nos use para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, irmãos, o texto que nós lemos fala do momento em que Pedro havia sido preso, ele seria executado por Herodes, e tudo isso para agradar os judeus, tudo isso para alegrar os judeus, diz o texto. A situação de Pedro, nós podemos concluir que aos olhos humanos não tinha saída, não tinha como ele se livrar disso, porque o texto que nós lemos aqui diz que ele estava dormindo entre 2 soldados, estava com correntes, 2 correntes o prendiam, havia guardas diante da porta, ou seja, é só em Hollywood mesmo, irmãos, que a gente vê aquela história, do homem acorrentado, com 3, 4 guardas segurando ele, porta fechada, e ele consegue sair e derruba um, derruba outro, pega a chave, tira a algema, arromba a porta. É Hollywood, a gente sabe. Aqui não tinha a menor possibilidade de Pedro sair. E o que aconteceu? Nós vemos no versículo 7 ao 9, que um anjo veio, se apareceu ali naquele local, na prisão, tocou a Pedro, disse para ele se levantar, as correntes, caíram das mãos das cadeias, e o anjo chamou, pediu para que ele o seguisse, vestisse as suas sandálias, ele saiu, ele seguiu, passou pelos guardas, a porta se abriu, e ele recebeu a libertação, ele foi liberto, ele saiu daquela cadeia, ele foi livre naquela cadeia. Agora, é interessante, irmãos, que no versículo 9, como eu disse, nós centralizaremos a nossa reflexão no 9 e no 10, é interessante que o texto diz que quando Pedro saiu, ele seguia o anjo, mas ele não sabia que aquilo era real, não parecia que aquilo estava acontecendo realmente, de fato. Pedro achava que era uma visão, era uma espécie de um sonho, e ele só foi perceber, como dizem por aí, ele só foi cair na real a partir ali do versículo 10 e 11, quando
Eles passaram os primeiros guardas, passaram os segundos guardas, a porta de ferro se abriu. Quando ele estava na rua, quando ele já estava ali andando pelas ruas de Jerusalém, o anjo se apartou dele, e o 11 diz que ele, tornando em si, ele falou: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Só neste momento que ele percebeu, que ele entendeu. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida, ela é um pouco semelhante a isso, sabia? Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida, e nós não percebemos. A gente acha que não. A gente imagina que nada acontece na nossa vida. A gente acorda de manhã, vai trabalhar, vai cuidar da casa, tem as nossas rotinas, chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho, tem coisas para fazer, tem coisas para resolver. A gente ora, a gente busca Deus, mas muitas vezes Deus não responde aquela oração, as coisas não mudam na nossa casa. Parece que a gente passa um dia, uma semana, um mês, um ano, e está tudo ali igual, eu vou pôr entre aspas, né? Igual, tudo a mesma coisa, tudo a mesma rotina, e a gente acredita que Deus não está fazendo nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã, quero dizer para você em nome de Jesus, irmãos, Deus, Ele está trabalhando nas nossas vidas, ainda que tudo pareça normal, ainda que nada aconteça, ainda que tudo esteja na maior normalidade, e digo mais, ainda que tudo esteja dando errado, porque pode ser que as coisas não estejam dando certo, pode ser que você esteja vivendo lutas, batalhas dentro de casa, dentro do lar, no casamento, no trabalho, e aí também é mais fácil ainda pensar que Deus está longe, que Deus não está vendo, que o Senhor não está contigo. É mais fácil ainda acreditar que Deus não está trabalhando. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, ainda que tudo isso esteja acontecendo, Deus está trabalhando na sua vida. Guarde essa palavra. Eu creio, Deus está trabalhando, e a gente não precisa ir muito longe, irmãos. O maior exemplo na palavra de Deus que nós temos, o exemplo clássico da palavra de Deus, José do Egito. Você dá uma olhadinha na vida dele. A vida dele foi uma sequência de tragédias, uma sequência de injustiças. Ele foi traído pelos irmãos, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, trabalhando na casa de Potifar. Você conhece a história, foi acusado de assédio, foi assediado, acusado, não quis se deitar com a mulher de Potifar, foi lançado na prisão. Enquanto ficava ali na prisão, talvez passasse pela mente, pela cabeça dele: eu vou ficar aqui, daqui a pouco eles vão ver, eles vão me tirar, eu tenho... E não, ele foi esquecido na prisão. Nós conhecemos, você conhece a história. E aí quando você para olhar o final dessa história, irmãos, você vê que tudo aquilo era propósito de Deus na vida de José, porque o Senhor queria transformar ele em governador do Egito. O Senhor queria usar a vida dele para salvar uma nação. Portanto, tudo aquilo era um propósito do Senhor, e enquanto talvez ele pensasse que Deus não estivesse fazendo nada, Deus estava trabalhando, mesmo no meio da tempestade. O mal que os homens planejaram para ele, Deus transformou em bem. Deus transformou aquilo em algo bom, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Você entregou sua vida a Jesus Cristo, e você, a partir deste momento, quando você entrega a sua vida para Jesus, é exatamente o que a frase diz: eu entreguei, é teu, eu estou dando a minha vida para você. Você entrega alguma coisa para a pessoa, você não tem mais poder sobre aquilo, sobre aquela situação, você entregou. Quando você entrega a sua vida para a pessoa, ainda que nós continuamos com livre-arbítrio, com o poder de tomar decisões, a capacidade de raciocinar e decidir situações nesta vida, que isso foi o Senhor quem nos deu, mas quando nós entregamos, nós precisamos ter a consciência, irmãos, de que Deus vai dirigir a nossa vida, de que Ele vai conduzir. Por isso que nós oramos e pedimos para o Senhor: Senhor, dá uma direção para mim, mostra o caminho. Ainda que eu tenha a capacidade de decidir o que eu vou fazer, eu busco a direção de Deus, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu coloquei diante dEle, e quando eu entrego, Ele vai trabalhar na minha vida. Observe que no versículo 9, irmãos, o texto nos diz que depois que Pedro foi liberto, ele saiu e ele seguia o anjo.
Irmãos, Pedro estava preso fisicamente. Nós estávamos presos espiritualmente. Foi quando nós conhecemos a Jesus. O anjo disse para Pedro: levanta e anda. Nós um dia, quando tivemos o nosso encontro com Jesus, Jesus disse para mim e para você: vem e segue-me. E você entregou a sua vida para Jesus. Nós entregamos a vida para Jesus. Observe que Pedro não fez o que ele quis, porque já que ele estava liberto, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele seguiu o anjo. Ele fez o que o anjo mandou ele fazer: segue-me. E ele seguiu. Nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós fazemos o propósito de seguir a Jesus. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: irmãos, que nós somos chamados à liberdade quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. E aí, a parte B do versículo, o apóstolo Paulo acrescenta: não use isso para dar lugar à carne. Nós somos livres no Senhor, mas nós não podemos dar lugar à carne, a voltar a ser escravo. Nós somos libertos de uma vida espiritual contrária à vontade do Senhor para servir a Deus, para confiar no Senhor. Eu acredito que todos aqui já viram uma pipa, né? Um papagaio, uma pipa, aquela que a gente empina. Imagina uma pipa no alto. Ela está lá no mais alto, vento forte, e anda aí, e como dizem aí os meninos, né? De bica, né? De bica para lá, ou seja, puxa o fiozinho, ela vai para lá, de bica para cá, ela vai para lá, e ela está lá, voando no mais alto, dançando conforme o vento. Sobe, parece que ela está tocando as nuvens. O que sustenta, irmãos? O que sustenta essa pipa? O que deixa ela firme no alto? O que segura essa pipa contra as rajadas de vento, ou do vento lá no alto, é a linha. É a linha que está ali, que está presa. Agora, é um exercício de imaginação, tá? Vamos fazer isso, um exercício de imaginação. Imagina se a pipa pensasse. Ela poderia dizer assim: essa linha é uma prisão. Essa linha aqui, se ela se rompesse, eu ia voar alto, eu ia passar os céus, eu ia até o espaço. Um exercício. Nós sabemos, irmãos, que a pipa, isso não vai acontecer, mesmo que se fosse possível ela pensar dessa maneira. Por que que isso não vai acontecer? Porque se quebrar a linha, essa pipa, ela vai perder o equilíbrio. O vento vai jogar ela para tão longe, mas tão longe, que talvez a gente nunca mais encontre essa pipa. Se quebrar essa linha, se ela ficar sem a linha, ela vai rodopiar, cair, se rasgar todo dia, se rasgar todinha. E a gente conclui que, na verdade, irmãos, a linha, ela não prendia a pipa. A linha, é ela que dá a capacidade da pipa voar, da pipa estar lá no alto. Os propósitos de Deus na nossa vida, o amor de Deus na nossa vida, o plano de Deus na nossa vida, é a linha, irmãos, que nos sustenta de acordo com a sua vontade. É a linha que nos faz andar de acordo com o que o Senhor tem planejado para nós. Longe de Deus, irmãos, nós não vamos subir, nós vamos despencar. Longe do Senhor, nós vamos ser que nem essa pipa, da pirueta, sem saber para onde ir e cair no chão. Por quê? Porque quando o Senhor nos resgatou, quando o Senhor nos chamou à liberdade, Ele tem um propósito na nossa vida. Qual é esse propósito? Qual é o maior desses propósitos? Ou o mais nobre dos propósitos que o Senhor tem para mim e para você? É a vida eterna. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ele tem uma vida eterna preparada para mim e para você. E o Senhor irá nos dirigir para este propósito. Às vezes nós nos preocupamos, com o dia de amanhã. Faz parte, está na nossa natureza humana, você se preocupar com a família, se preocupar com o bem-estar do teu lar, da tua casa. E aí essa preocupação, às vezes, nós não conseguimos controlar, acaba tomando conta do nosso coração, e isso não agrada a Deus. É interessante, irmãos, que quando nós viermos a nos preocupar, a gente dizer para o Senhor, a gente fazer um voto de confiança em Deus, sabe? Orar dizendo: Senhor, eu não sei o caminho de amanhã, eu não sei, mas eu sei que eu confio
no Senhor, porque o Senhor sabe o que terá amanhã, o que virá amanhã. Eu confio no Senhor, porque o Senhor sabe o que está reservado para mim, para minha casa, para o meu lar. Na história de Pedro aqui, nós vemos que as correntes, elas caíram. As correntes se soltaram, a porta se abriu, ele passou por um guarda, ele passou por outro guarda, e ainda assim, ele achou que não era real. Essa palavrinha aqui que ele usa, sabia e não sabia que era real, essa palavrinha do grego, irmãos, é verdadeiro, genuíno. O que Pedro quis dizer, o que o autor quis dizer, é que Pedro, mesmo sendo liberto, mesmo vivendo um milagre na vida dele, não parecia verdadeiro, não parecia algo genuíno, parecia uma visão, parecia um sonho que ele estava tendo. Ele vivia um milagre, mas não acreditava que estava vivendo um milagre. Lembra que eu falei no início da mensagem? Às vezes nós somos assim. Às vezes isso acontece com a gente. Deus está trabalhando na nossa vida e a gente não está percebendo. A gente acha que Deus não está conosco. Muitas vezes nós achamos que Deus não trabalha na nossa vida porque Ele não está ouvindo uma oração, porque Ele não está respondendo uma oração. Muitas vezes nós estamos passando por uma luta muito grande, uma batalha em casa, no trabalho, como eu disse, uma luta pessoal com Deus, e a gente ora, a gente se esforça e nada muda. A gente acha que Deus não está trabalhando, que Deus não está cuidando de nós. Para um pouquinho, vem junto comigo e vamos refletir, irmãos, sobre a nossa vida. Da onde Deus nos tirou. Vamos refletir, abrir um pouquinho o nosso coração e voltar um tempinho atrás, quando nós nos convertemos, entregamos nossa vida a Jesus, tivemos um encontro com o Senhor, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, para uma eternidade de choro, de dor, de sofrimento, e o Senhor abriu os nossos olhos, e naquele momento, o nosso maior desejo, naquele instante, era entregar nossa vida para o Senhor, porque o Espírito Santo falou, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, e não havia algo mais importante, nada mais importante do que entregar a vida a Jesus. E aí hoje a gente acha que Deus não está cuidando de nós? Aí hoje, porque estamos passando por uma luta, achamos que Deus está longe, que Deus está distante. Olha o que Deus já fez na sua vida, olha as bênçãos que o Senhor já te concedeu. Ah, mas tem oração que o Senhor não me respondeu. Você não sabe o motivo, você não sabe o porquê. Quem sabe Deus não estava te poupando de algo. Às vezes nós, irmãos, fazemos como Pedro, não vemos, não enxergamos o milagre do Senhor. O anjo que foi enviado para trazer, para tirar Pedro, mas ele não entendia nada, ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. Eu volto a dizer, irmãos, o propósito de Deus para as nossas vidas é a vida eterna. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus nos acordou nesta manhã, se o Senhor nos dará um dia maravilhoso, é bônus, irmãos. Se o Senhor tem abençoado no nosso trabalho, se nós temos sido prósperos, se o Senhor tem aberto portas, se o Senhor tem concedido outras alegrias para a gente, desfrute disso, glorifica a Deus por isso. Mas é bônus, não que nós vamos ter uma vida de sofrimento, não que nós temos que ter uma vida como José teve, né? Ser traído pela família, ser jogado no poço, vendido como escravo. Não é esse o propósito de Deus para nossas vidas. Às vezes essas coisas acontecem porque é plano do Senhor, é permissão de Deus que isso acontece, mas não que nós temos que ter, que todos nós teremos isso. Portanto, se não temos e vivemos bem, está tudo bem na nossa vida, é tudo bônus que nós devemos glorificar e adorar a Deus, e nunca nos esquecer que o propósito do Senhor, irmãos, é nos levar para a vida eterna. Foi por isso que Jesus morreu. Às vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem na nossa vida. Aí a gente precisa parar e falar assim: mas o Senhor está me levando para a vida eterna. E sabe o que eu preciso fazer nessa hora? Confiar em Deus, mesmo sem entender por que eu estou passando por isso. Confiar
no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no próprio entendimento. Deus, irmãos, Ele não enviou um anjo para explicar para Pedro, né? Prato de tigre, não, prato de tigre, não, né? Amarrou tudo. Deus não enviou um anjo para explicar para Pedro o que estava acontecendo. Olha, Pedro, você está preso, mas fica tranquilo aí. A gente vai fazer o seguinte, ó. Isso é propósito de Deus na sua vida. O Senhor vai conceder agora um milagre. Nós vamos sair, passar por... Não, irmãos. Deus não enviou um anjo para lhe explicar. Deus enviou um anjo para mudar o cenário na vida de Pedro, para tirá-lo dali. Muitas vezes isso acontece conosco, com cada um de nós. Muitas vezes nós achamos que a promessa de Deus não é real na nossa vida, assim como Pedro pensou. Muitas vezes, irmãos, nós paramos e pensamos assim: mas Deus prometeu salvar minha família. Só que parece que a cada dia os meus parentes estão longe do Senhor. Às vezes nós pensamos como Pedro, nós não acreditamos que aquilo é real, porque Deus prometeu que vai salvar minha família, mas os membros da minha família estão cada vez mais longe do Senhor. Deus prometeu que vai suprir as minhas necessidades, mas às vezes eu estou passando tantas lutas financeiras, estou apertado. Deus prometeu que estaria comigo todos os dias, mas às vezes eu me sinto tão só, tão longe do Senhor. Para algumas pessoas, a promessa de Deus só é verdadeira segundo a sua razão, segundo o seu entendimento. Se não é do jeito que ela está vendo, do jeito que ela entende, parece que Deus está falhando nas promessas, irmãos. Nós precisamos parar de medir as promessas de Deus com a nossa capacidade de entender. Nós não devemos fazer isso. Talvez você esteja pensando no seu coração: Deus prometeu salvar minha família e os membros da minha família estão cada vez mais longe. Continue confiando no Senhor. Talvez o Senhor permitiu que eles estejam longe para eles enxergarem o quanto eles precisam voltar correndo para o Senhor, entregar a vida para Deus. Talvez Deus prometeu suprir as suas necessidades, mas talvez você esteja passando apertado, porque talvez Deus quer te ensinar algo em relação à administração financeira, o cuidado com as finanças, o saber usar, o saber investir. Talvez Deus tenha permitido que você passe momentos em que você pense que esteja só, para você poder perceber que você tem que dar o passo em direção ao Senhor, que você tem que se achegar em direção ao Senhor, porque Ele está sempre ali, de braços abertos, para te ensinar, para estar do teu lado, para te ajudar. Nós não podemos, irmãos, medir as promessas de Deus pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que a gente enxerga. As promessas de Deus são verdadeiras porque Deus diz que é, e não porque a gente consegue ver, não porque a gente consegue entender. Nós lemos no início do culto aqui, no livro de Isaías 64, desde a antiguidade não se viu, não foi esse que nós lemos, né? Nós lemos o outro, eu vou citar daqui a pouco, mas Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Imagina que você está no Porto de Santos, e ali você vê um navio que está parado, um navio que está atracado, e vem uma chuva, uma tempestade muito forte, e começa a balançar, os ventos começam a balançar aquele navio, as ondas começam a bater muito forte naquele navio. A impressão que a gente tem é que aquele navio vai virar. Só que o segredo, irmãos, não está naquilo que se vê. No que eu vejo? Ventos, ondas, o navio balançando. É isso que eu vejo, mas o segredo não está no que eu vejo. O segredo está naquilo que eu não vejo. E o que eu não vejo? A âncora, que está lá no fundo, no solo, firme, atracado, que não vai deixar esse navio virar.
Assim é a nossa vida, irmãos, assim tem que ser a nossa vida. Nós precisamos usar a âncora. E qual é a âncora? É a confiança em Deus, confiar no Senhor. Que mesmo que nós estejamos passando por lutas, mesmo que o mar esteja agitado, trazendo lutas e tempestades para a nossa vida, irmãos, enquanto nós temos a âncora, a confiança em Deus, este navio não vai naufragar, este barco não vai naufragar. Então, nós precisamos, como diz a palavra de Deus, viver por fé e não por vista. Não é porque eu não vejo que Deus não está trabalhando. Ao contrário, Deus está trabalhando. Eu quero convidar você a trocar a sua preocupação pela oração, a trocar o pânico que às vezes assola o seu coração pela oração. Eu quero convidar você nessas horas a levar essa inquietação, essa ansiedade do teu coração no altar, a trazer para o Senhor, a entregar para o Senhor, a confiar em Deus. O Salmo 34, irmãos, ele faz um convite para nós. O Salmo 34, no versículo 8, o salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Aí na segunda parte ele diz assim: feliz o homem que nele se refugia. Você sabe quando foi escrito o Salmo 34? O contexto em que o Salmo 34 foi escrito, eu vou te contar. Porque é importante a gente saber para entendermos por que o salmista Davi disse assim: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Davi já tinha sido ungido rei. Sim, já tinha sido derramado óleo sobre a sua cabeça. Ele seria o rei de Israel. Agora imagina na cabecinha de Davi o que passava. Fui ungido rei. Em breve eu estarei no palácio. Em breve eu estarei com a coroa. Em breve eu serei o rei, o chefe dos exércitos. Imagina o que passava. Só que Deus permitiu que Saul começasse a perseguir Davi. E Davi começou a sofrer uma grande perseguição por Saul. Davi fugindo, irmãos, de Saul. Davi sendo perseguido por Saul. Rei, mas sem coroa. Rei, mas sem palácio. Sendo perseguido por um exército que dali a pouquinho ele iria comandar, porque ele ia assumir o reinado. Saul querendo matar a Davi. E Davi, já tendo sido ungido rei, fugindo de Saul. Aí Davi escreveu: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Ou seja, Davi, apesar de tudo que ele estava passando, irmãos, ele estava se refugiando em Deus, porque ele sabia que apesar disso, Deus estava trabalhando na sua vida. E o convite que Davi faz é provai. Provai é um verbo. Experimente, prove. Você só pode dizer se gosta de algo se você experimenta. Prove a Deus, viva. Davi não está pedindo aqui para nós analisarmos a Deus teologicamente, quem é Deus, o que Deus faz, qual o nome de Deus, qual a capacidade. Davi não está pedindo nada disso, irmãos. Ele está dizendo: experimente e veja o que Deus faz, porque feliz é o homem que nele se refugia nas horas das lutas, das batalhas. No verso 10, o texto nos mostra que Pedro passou pelos primeiros guardas, Deus passou pelo segundo guarda, e cada um desses guardas, irmãos, era um obstáculo que Pedro estava vencendo. Cada um desses guardas era um obstáculo que ele passava. Todos os dias você, eu, nós deixamos uma luta para trás. Todos os dias nós vencemos uma batalha. Para nós foi o que eu falei, pode ser só uma rotina, pode ser a rotina do dia a dia, pode ser só mais um dia, mas eu quero dizer para você, irmãos, que a cada dia que você é fiel ao Senhor, é um guarda que você deixou para trás. Cada dia que você vence uma tentação, é um guarda que você deixou para trás. Cada dia que você escolhe obedecer a Deus, ser fiel ao Senhor, é um guarda que você deixou para trás. E a cada guarda que você deixa para trás é um progresso que você faz na sua vida espiritual, é um progresso que você faz em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Por isso que nós devemos confiar no Senhor. Pedro passou pelos guardas, chegou na última barreira, na porta de ferro, acesso à rua, acesso à cidade. Ali a porta se abriu sozinha. Aquilo que era impossível aconteceu. Uma porta de ferro trancada se abriu. O milagre aconteceu porque Deus estava trabalhando na vida de Pedro, irmãos. Porque
Deus estava cuidando da vida de Pedro. Quantas vezes nós estamos diante de uma porta como essa, uma porta de ferro, uma porta trancada, um problema sem solução, uma barreira que nós conseguimos ultrapassar. Veja que aqui essa porta de ferro, ela permaneceu trancada o tempo todo, até a hora em que Pedro e o anjo chegaram diante dela. A porta não se abriu antes. A porta não se abriu quando as correntes, lá no início, lá onde ele estava preso, quando as correntes se soltaram, a porta de ferro não se abriu. Quando ele passou pelo primeiro guarda, a porta de ferro não se abriu. Quando ele passou pelo segundo, a porta de ferro não se abriu. Mas só quando ele chegou diante dela, no tempo certo, é que a porta se abriu. Às vezes é nós, né? Nós queremos que a porta se abra de qualquer jeito, mas existe um processo para ser caminhado. Existem outros processos para serem cumpridos na nossa vida. E essa porta que a gente quer, acredite, ela vai se abrir, mas na hora certa. Você já chegou numa porta de aeroporto? Banco, acho que banco também tem. Supermercado, acho que tem também. Aquela que abre sozinha. Você fica longe da porta, a porta está lá, está fechada. Quando você chega a 10 metros da porta, ela continua fechada. Mas a hora que você chega pertinho, o que acontece? A porta se abre, porque ela vai abrir na hora certa. Muitos de nós estamos assim, irmãos, diante de situações na nossa vida, diante de portas de ferros que não se abrem, e nós queremos que ela se abra, quando na verdade nós precisamos dar o primeiro passo de fé, o primeiro passo de confiança, crendo que na hora que for a vontade do Senhor, essa porta vai se abrir. Esse passo de fé, esse passo de confiança em Deus é o que vai acionar o Senhor para abrir a porta na hora em que nós precisamos. Por isso que hoje nós falamos de confiança, irmãos, no Senhor. O apóstolo aqui, Pedro, chegando no versículo 10, a Bíblia nos diz que o anjo levou ele para a rua, e quando o anjo se apartou dele, aí a partir desse momento Pedro viu que não era um sonho, que não era uma visão, era real, era verdadeiro. O mesmo verbo que ele usou lá atrás para dizer que não era real, que não era genuíno o que ele estava vivendo, ele usou agora para dizer: é verdadeiro, é real, eu estou vivendo um milagre na minha vida. Quero dizer na manhã de hoje, irmãos, que um dia você também vai entender as coisas que estão acontecendo na sua vida hoje. Quero dizer para você nessa manhã que vai chegar o dia, isso pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Vai chegar o dia que você também vai olhar para trás e ver que Deus estava trabalhando o tempo todo na sua vida. Chegará o dia, em nome de Jesus, que aquilo que parecia um desvio na sua vida, na verdade, não era um desvio, era o melhor caminho que o Senhor estava te levando. Nós não enxergávamos isso. Quero dizer para você que chegará o dia que você que achou que Deus havia te abandonado, Deus não estava te abandonando, Ele estava te preparando. Quero dizer para você que chegará o dia que você vai olhar para trás e aquela luta que você não entendeu, aquela oração que você não recebeu resposta, ou que foi respondida de outro jeito, de outra maneira, você vai ver que era Deus cuidando de você, Deus cuidando da sua vida. Vai chegar o dia que você vai dizer que aquela porta que o Senhor fechou, você vai entender que não era que Deus estava fechando, que Deus não queria te abençoar, mas Deus estava te protegendo, Deus estava te levando, te dando uma direção para um caminho melhor, para algo melhor na sua vida. Mas até lá, irmãos, nós precisamos confiar em Deus, continuar confiando no Senhor. Afinal, Romanos 8:28 nos diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Olha o propósito do Senhor de novo. Nós precisamos confiar, crer no Senhor. Afinal, Números 23:19 diz que Ele é fiel e não pode mentir. E um dia o Senhor diz que nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ele deu o seu Filho para morrer por mim e para morrer por você. Ele te ama. Ele, diz a palavra de Deus, que Ele escreveu o seu nome na palma da sua mão, que você é a menina dos olhos dele. O Senhor te ama de tal forma que você não consegue medir, você não tem condições. Por que você acha que as coisas estão dando errado? Elas estão dando certo na sua vida. Creia no Senhor, porque Hebreus 13:8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amanhã de hoje,
confie em Deus, mesmo que os teus olhos não consigam ver, continue confiando em Deus. Mesmo sem entender, continue confiando em Deus. Porque eu creio que você dirá: agora eu sei que verdadeiramente Deus estava trabalhando o tempo todo na minha. Eu quero encerrar pedindo para você fazer um novo exercício de imaginação comigo. Pense numa ovelha. Ovelha, aquela do aprisco, ovelhinha que a gente conhece. Agora pense nessa ovelhinha aí sem pastor. Parece que a ovelhinha está no melhor momento da vida dela. É o ápice da liberdade. Porque essa ovelhinha, ela pode ir aonde ela quiser. Essa ovelhinha, ela pode subir a montanha que ela desejar. Ela pode comer a grama que ela escolher. Não tem cerca, não tem aprisco, não tem cajado, não tem ordem, não tem nada. Agora, vamos ser sinceros. Qual o estado dessa ovelha? Como que essa ovelha vai ficar? Podendo escolher, podendo ir para onde quiser. Essa ovelha, irmãos, ela estará aflita. Essa ovelha, ela estará desesperada. Sabe por quê? Porque ela se perde. A ovelha, ela se perde se não tiver alguém para trazê-la para o caminho, para mostrar a direção. Se não tiver alguém que leve ela perto do rio para ela tomar água e com o cajado puxe, ela cai no rio. As águas molham a lã dela, ela é pesada, ela não consegue sair, ela morre afogada. Ela precisa. Essa ovelha, desse jeito que ela pensa que ela estaria bem, ela estaria desesperada, desamparada, exposta a lobos. Porque a ovelha não vive só, porque a ovelha ela não vive sem pastor. Assim, irmãos, somos nós, eu, você, todos nós. Nós só achamos descanso quando nós abrimos, irmãos, de uma liberdade perigosa, de querer achar que a gente pode tudo, de andar só. A gente só vai descansar se a gente viver sob a proteção de Jesus, o nosso bom pastor. Aquele que cuida de mim, aquele que cuida de você. Por isso, nessa manhã, deposite a sua confiança no Senhor. Eu quero orar sobre essa palavra. Eu gostaria de convidar você, sentado mesmo, a colocar a mão no coração e orar comigo nesse instante. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te